A todos com a paz do Senhor. Quero desejar uma boa noite a cada um, a cada irmão, cada um que vai assistir, que vai entrar e assistir esse momento que nós vamos meditar na palavra do Senhor. E é um privilégio grande a gente poder estar aqui para falar da palavra de Deus. Apesar de estar longe uns dos outros, mas podemos estar perto através desse contato da internet, através desses momentos no Facebook, YouTube, onde nós podemos falar da palavra de Deus. E o importante é que nós continuemos na presença do nosso Deus, nós continuemos adorando a Ele, exaltando o nome dEle. Apesar de tudo o que está acontecendo, nós não podemos perder a intimidade com o Senhor nosso Deus. Nós não podemos perder as oportunidades que temos de ouvir Ele falar conosco e de falarmos com Ele em oração, em adoração. Então é muito importante. E como hoje é quinta-feira, dia de estudo bíblico, eu quero meditar um pouco com os irmãos no livro de Josué, no capítulo 11. E nós estamos estudando já há 9 quintas-feiras, agora já estamos na 10ª quinta-feira. E vamos meditar nesta noite um pouco no capítulo 11 de Josué. Josué capítulo 11, a partir do versículo 1 diz assim a palavra de Deus: Quando Jabim, rei de Azor, soube disso, enviou mensagem a Jobabe, rei de Madom, aos reis de Sinrom, Axaf, e aos reis do norte que viviam nas montanhas, na Arabá, ao sul de Quinerete, na Cefelá e em Nafote-dor, a oeste. Aos cananeus a leste, a oeste, e aos amorreus, aos hititas, aos ferezeus e aos jebuseus das montanhas, e aos heveus do sopé do Hermon, na região de Mispa. Saíram com todas as suas tropas, um exército imenso, tão numeroso como a areia da praia, além de um grande número de cavaleiros e carros. Todos esses reis se uniram e acamparam junto às águas de Merom para lutar contra Israel. E o Senhor disse a Josué: Não tenha medo deles, porque amanhã a esta hora os entregarei todos mortos a Israel. A você cabe cortar os tendões dos cavalos deles e queimar os seus carros. Josué e todo o seu exército os surpreenderam junto às águas de Merom e os atacaram. E o Senhor os entregou nas mãos de Israel, que os derrotou e os perseguiu até Sidom a Grande, até Misrefote Maim e até o vale de Mispa, a leste. Eles os mataram sem deixar sobrevivente algum. Josué os tratou como o Senhor lhe tinha ordenado, cortou os tendões dos seus cavalos e queimou os seus carros. Na mesma ocasião, Josué voltou, conquistou Azor e matou o seu rei à espada. Azor tinha sido a capital de todos esses reinos. Matou à espada todos que nela estavam. Exterminou-os totalmente sem poupar nada que respirasse e incendiou Azor. Josué conquistou todas essas cidades e matou a espada os reis que as governavam. Destruiu-as totalmente, como Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado. Contudo, Israel não incendiou nenhuma das cidades construídas nas colinas, com exceção de Azor, que Josué incendiou. Os israelitas tomaram posse de todos os despojos e dos animais dessas cidades, mas mataram todo o povo à espada, até exterminá-lo completamente, sem poupar ninguém. Tudo que o Senhor tinha ordenado a seu servo Moisés, Moisés ordenou a Josué, e Josué obedeceu, sem deixar de cumprir nada de tudo que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Essa palavra fala de algumas batalhas que Josué enfrentou junto com o povo de Israel na conquista da terra prometida. A terra foi prometida, a terra é uma promessa, a terra é um lugar que Deus falou que daria ao povo de Israel. E aqui está se findando um ciclo de guerra, de batalha, um ciclo de lutas.
de conquista. Então o povo de Israel está conquistando agora uma grande parte dessa nação que era Canaã, que Deus havia prometido. E esses reis, eles se juntaram para batalhar contra Israel, mas Israel tinha o Senhor do lado deles. E o Senhor tinha prometido para Josué que podia ficar tranquilo que eles venceriam. A única coisa que Josué era para fazer era para cortar os tendões dos cavalos e queimar os seus carros de guerra. E Josué fez isso e Deus entregou nas mãos de Josué e de Israel os seus inimigos. Mas um versículo importante nesse capítulo é que tudo que o Senhor tinha ordenado a Moisés, Moisés ordenou a Josué. E tudo que Moisés ordenou a Josué, Josué obedeceu. A obediência é que nos garante vitória, a obediência é que nos garante a presença de Deus ao nosso lado, a obediência é que faz com que nós sejamos vencedores. Obedecer sempre é melhor do que sacrificar. Obedecer a palavra de Deus, obedecer a ordem de Deus, estar debaixo dos mandamentos do Senhor, debaixo da lei de Deus é a melhor opção. Em qualquer tempo da nossa vida, nós precisamos estar obedecendo ao nosso Deus. Obedecer a Ele é a melhor opção em qualquer época da vida. Seja ela época de bonança, de paz, ou em época de guerra, de luta e adversidade. Nós precisamos obedecer. Esse é o alfabeto do cristão. Obedecer. A obediência é o que nos garante vitória. Não, quem sabe, uma vitória agora, mas uma vitória futura, uma vitória que nós vamos encontrar com o Senhor Jesus, uma vitória que nós vamos alcançar, uma terra prometida, uma terra que Ele prometeu para cada um de nós. Só depende da nossa obediência, permanecer fiel a Ele. E Josué está aqui nas últimas conquistas, nas últimas batalhas, e eles estão adquirindo, conquistando, chegando no lugar aonde Deus prometeu que eles chegariam, porque eles obedeceram. Em um momento que nós estudamos ali, quando eles foram lutar contra a cidade de Ai, eles foram derrotados, porque eles haviam desobedecido. Pelo pecado de Acã, Israel perdeu a batalha por causa da desobediência. Então, a obediência é que fez com que Josué e Israel chegassem aonde eles chegaram. E eu acho muito interessante, irmãos, que Deus está conosco quando nós queremos estar com Ele. Deus está do nosso lado quando nós queremos que Ele esteja junto conosco. Deus nos guarda, nos livra quando nós atraímos e queremos a Sua presença perto de nós. Porque Deus é um Deus fiel, um Deus justo, um Deus poderoso, mas um Deus que requer de nós também vontade, volição, um querer estar perto, um querer ter Ele conosco, um querer a presença dEle. Então Deus não arromba casa, Deus não invade casa, não invade coração, Ele bate na porta. Lá em Apocalipse, no capítulo 3, se eu não me engano, o versículo 19 diz: eis que eu estou à porta e bato, se alguém ouvir e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Então dependemos de nós querermos e abrir a porta para que o Senhor entre. Então a presença de Deus nos garante vitória, e nos garante vitória se nós andamos em obediência a Ele. Então Josué guerreia, Josué vence porque o Senhor está do seu lado. E eu acho muito interessante que no capítulo 14, e eu quero ler com os irmãos uma parte do capítulo 14, de um outro homem que também estava junto com Josué o dia que eles foram espiar a terra. Um homem que também confiou no Senhor, confiou na promessa. Então Josué, no capítulo 13, vai falar que ele já está velho, já está avançado em idade e ainda tinha algumas terras para ser conquistado. E ele viveu a promessa, ele enxergou a promessa, ele enxergou a terra e ele confiou na promessa. E ele tinha um companheiro junto com ele chamado Caleb, que está registrado no capítulo 14, versículo 6. Diz assim a palavra do Senhor: os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho do Quenezeu, Jefoné,
lhe disse: você sabe o que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, sobre mim e sobre você? Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me de Cades Barneia para espionar a terra. Eu lhe dei um relatório digno de confiança, mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar-se de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Por isso, naquele dia Moisés me jurou: certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo, como prometeu, e foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso aqui estou hoje, com 85 anos de idade. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Dê-me, pois, a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época você ficou sabendo que os Enaquins lá viviam com suas cidades grandes e fortificadas. Mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como ele prometeu. Então Josué abençoou Calebe, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom por herança. Por isso até hoje Hebrom pertence aos descendentes de Calebe, filho do quenezeu Jefoné, pois ele foi inteiramente fiel ao Senhor, o Deus de Israel. Hebrom era chamado Kiriat Arba, em homenagem a Arba, o maior dos Enaquins. E a terra teve descanso da guerra. Essa passagem, irmãos, é uma passagem muito interessante, é uma palavra que nos anima, nos fortalece, porque quando eu olho para esse texto aqui, eu vejo um homem que tinha 40 anos quando ele espiou a terra, quando ele enxergou a terra, e ele conseguiu, enxergando a terra, confiar em Deus. Ele viu os gigantes, ele viu as dificuldades, ele viu que as cidades eram fortificadas, ele viu todas as dificuldades possíveis que teriam ali, mas ele viu que Deus estava do lado de Israel e do seu lado. Por isso ele confiou, e quando ele volta para dar um relatório a Moisés, ele fala assim: não, se nós formos, nós venceremos, se nós quisermos, nós conquistaremos, se Deus estiver do nosso lado, nós não perderemos essa batalha e essa terra será nossa. E ele, 45 anos depois, ele vai até Josué para pedir a sua herança, a sua terra. E Josué o abençoa. Mas eu acho muito interessante, irmãos, no tempo que nós estamos vivendo, nós vivemos em um tempo de luta, vivemos em um tempo de dificuldade, um tempo de desesperança, um tempo em que parece que não tem uma luz no fim do túnel. Parece que as coisas, ao invés de melhorar, piora. Ao invés de ir para frente, ela vai para trás. E quando nós olhamos para esse tempo, nós pensamos: meu Deus, nós precisamos da presença de Deus, e é disso que nós precisamos. Mas quando eu olho para a vida de Calebe, eu vejo assim, irmãos, que ele espiou uma terra. E agora passou-se 45 anos. E ele confiou, e nesses 45 anos, muita coisa aconteceu. Há 40 anos eles peregrinaram no deserto. Então foi logo que eles saíram do Egito, logo eles conseguiram espionar a terra. 14, 15 dias, 3 meses, não sei, poucos dias depois, eles entraram nessa terra. E eles espiaram a terra. E eles passaram por 40 anos no deserto. Josué, Calebe, passaram por todas essas dificuldades. E eu olho, irmãos, para o tempo que nós estamos vivendo e pensamos: meu Deus, o que está acontecendo? Mas eu me coloco no lugar de Calebe, olhando o povo no deserto murmurando e reclamando, e a terra engolindo uma parte deles. Eu vejo o povo murmurando no deserto e as serpentes vindo e mordendo e matando uma parte deles. Eu vejo o povo de Israel caminhando no deserto e os amalequitas, inimigos de Deus, inimigos de Israel, vindo atrás e pegando os que estavam cansados, pegando os mais velhos, matando as crianças. E nós vivemos em um tempo que não é muito diferente, mas a questão é:
quanto dura a nossa esperança na promessa de Deus. O quanto tem durado a nossa esperança. Porque nós olhamos para o mundo e o que nós vemos é desesperança, é desespero, é reclamação, é murmuração, é desistência, é desânimo, é tristeza, é amargura. Claro, vivemos em um tempo difícil, mas nós não podemos perder o foco no nosso Deus e no poder que Ele tem. O nosso Deus é um Deus poderoso, um Deus fiel, é o Deus de Josué, é o Deus de Caleb. Josué, Caleb viram as dificuldades. Eles chegaram e entraram em Jericó, venceram Jericó. Que maravilha, agora nós somos vencedores, nós estamos vencendo, conquistamos uma terra fortificada. Quando eles olham para Ai, uma cidade pequena, uma cidade menor, esse ali não precisamos mandar todo o exército. Vai lá, eles perdem a batalha por causa do pecado de Acã. Eu imagino, irmãos, que não é diferente o que poderia passar na cabeça de Josué, na cabeça de Caleb, na cabeça dos filhos de Israel, quando eles passaram por essas dificuldades. Quando eles estavam além do Jordão, antes do Jordão, e não via esperança como atravessar, até que Deus falou: coloca os sacerdotes com a arca, vá na frente. E eles viveram milagres, eles vivenciaram milagres, mas eles vivenciaram também passos para trás, pessoas morrendo, sede, fome, dificuldades, exércitos inimigos, adversidades, lutas, muita dor, derrotas pelo caminho. Mas uma coisa eu aprendo com Caleb: ele não perdeu a visão da promessa de Deus. Ele não esqueceu o que Deus havia prometido. E nós também, irmãos, somos alvo de uma promessa de Deus. Uma promessa de um novo céu, de uma nova terra. Uma promessa de livramento, uma promessa de esperança, uma promessa de vida e vida abundante. Uma promessa que Deus nos fez. E é necessário que num tempo de crise, num tempo de dificuldade, nós nos apeguemos à promessa de Deus. Nos apegamos ao Deus da promessa, porque esse Deus, Ele é fiel, assim como Ele cumpriu na vida de Josué, assim como ele cumpriu na vida de Caleb, assim como Ele cumpriu na vida do povo de Israel. Ele cumpre na nossa vida. Ele cumpre hoje, Ele cumpre amanhã. Ele é o mesmo ontem, o mesmo hoje e será eternamente. Ele é Deus, Ele continua sendo Deus. A questão é, o nosso foco está onde? Está em Deus? Está na luta? Está nas notícias? Irmãos, não tem uma coisa que está judiando mais, criando desesperança, do que você saber de notícia, de injustiça, de tantas coisas que têm acontecido, de mortes, de luta de familiares, de pessoas que estão em filas com dificuldades, sem esperança. E o pior, às vezes nós recuamos e não temos como levar esperança a essas pessoas. Nós não conseguimos entregar uma palavra de esperança, uma palavra de amor, uma palavra de graça, uma oração. Nós hoje clamamos no nosso lar, nós hoje oramos no nosso lar, mas nós precisamos levar esse amor, nós precisamos pregar desse amor, nós precisamos chorar pelas pessoas que estão morrendo e nós precisamos entregar a elas a esperança da promessa de Deus sobre as nossas vidas e sobre a vida de cada uma delas, porque Jesus um dia morreu na cruz para que todos nós tenhamos vida e vida abundante. É essa a promessa de Deus, vida e vida abundante, e não só vida e vida abundante hoje, mas vida eterna no futuro, vida eterna quando o Senhor Jesus voltar para buscar a sua igreja, e o tempo está próximo, o tempo está chegando, e o que nós precisamos fazer é ter esperança, porque o Deus da promessa ainda vive, o Deus da promessa ainda está conosco, o Deus da promessa ainda cuida de nós. O Deus da promessa ainda tem olhado para cada um de nós. Mas o interessante que eu vejo na vida de Caleb é que ele tinha 40 anos. 45 anos se passaram. Ele está com 85 anos. Mas ele ainda diz assim: eu ainda tenho força para lutar.
eu ainda tenho o mesmo vigor para a batalha, eu ainda tenho o mesmo sentimento, o desejo de entrar na terra, tomar posse da terra, conquistar a terra do que eu tinha o dia que eu vim ver ela, o dia que o Senhor permitiu que eu visse a terra. Ah, irmãos, essa esperança precisa estar forte no nosso coração em tempos difíceis, porque Ele manteve o vigor. Pessoas foram engolidas pela terra, pessoas foram engolidas pelo mal, pessoas morreram pelo veneno da serpente, pessoas morreram pela desobediência, pessoas morreram pela guerra, mas Josué e Caleb ainda tinham esperança. Caleb ainda tinha vigor, Caleb ainda tinha força para olhar e falar assim: é essa terra que eu quero. Ah, você sabe, Josué, que essa terra era a terra que tinha gigantes, os Enaquins. Mas é essa terra que eu quero, porque se o Senhor está comigo, eu conquisto. Se o Senhor está comigo, eu consigo. Se o Senhor está comigo, eu venço. Se o Senhor está comigo, ela é minha herança, é minha promessa, e eu quero. E eu vou herdar, porque se o Senhor falou, Ele vai cumprir. E que nós venhamos ter essa esperança, irmãos, na nossa vida. O tempo é difícil, os dias são maus. Os dias são maus. Mas eu e você precisamos manter o vigor, baseado na promessa do Deus que é fiel, do Deus grande, do Deus justo, do Deus que fez a promessa, e Ele ainda continua estando conosco, Ele ainda está do nosso lado. Nós precisamos nos manter firmes e inabaláveis, porque Deus é o Deus de promessa e é um Deus fiel. E eu quero ler também no capítulo 19, no versículo 49, que Josué também teve direito à sua herança. Versículo 49 diz assim: quando terminaram de dividir a terra em territórios delimitados, os israelitas deram a Josué, filho de Num, uma herança no meio deles, como o Senhor tinha ordenado. Deram-lhe a cidade que ele havia pedido. Timnat será nos montes de Efraim, onde ele reconstruiu a cidade e ali se estabeleceu. É interessante, irmãos, que as demais tribos, as demais pessoas, o povo de Israel, receberam a terra por sorteio. Mas Josué e Caleb pôde escolher, porque eles confiaram desde o início. E nós possamos continuar confiando, desde o começo até o final. Que nós não venhamos desistir. E se por um acaso você perdeu a confiança, pode voltar a confiar, porque Deus continua sendo o mesmo. Ele não mudou, Ele é fiel, Ele é grande, Ele é justo, Ele é poderoso. Ele é o nosso Deus. E que nós possamos confiar nele. E no capítulo 24, irmãos, no capítulo 24, Josué vai falar de tudo o que Deus fez por Israel. Josué vai trazer à memória ao povo de Israel que um dia Deus tirou eles do Egito, que um dia Deus usou as pragas, que um dia Deus abriu o Mar Vermelho, que um dia Deus alimentou eles com um maná, tirou água da rocha, que Deus deu codornizes quando eles queriam comer carne, que Deus fez tudo isso por eles, venceu as batalhas por eles. Deus fez tudo isso por Israel. E Josué traz a memória do povo agora no capítulo 24. E ele fala tudo isso. E no versículo 14 ele vai dizer assim: agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram, além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Se porém não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha casa, eu e a minha família, serviremos ao Senhor. O povo está estabelecido na terra. O povo conquistou a terra através da presença de Deus. Josué traz à memória tudo aquilo que Deus fez e depois ele fala que era para eles escolher a quem eles iriam servir. Se aos deuses do Egito ou aos deuses que eles, os deuses da terra do qual eles estavam vivendo, a terra dos amorreus, ou se eles iriam servir ao Senhor que tinha feito a promessa e cumprido a promessa na vida deles. Mas ele diz assim: vocês escolhem quem vocês vão servir, mas eu já sei quem eu vou servir.
eu e a minha família, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que você venha ter essa convicção. Eu não sei quem que o mundo está servindo, mas você possa dizer, eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Eu não sei o que que as pessoas estão dizendo, mas eu vou servir ao Senhor. O povo está temendo, está com medo, está amedrontado, mas eu e a minha casa servimos ao Senhor. Que você possa ter essa confiança, que você possa ter a convicção, a confiança que Caleb teve na promessa e a confiança que Josué tem em que ele e a sua casa, não importa o que aconteça fora, não importa o que os outros façam, ele diz, eu vou servir ao Senhor, a minha casa vai servir ao Senhor, nós vamos continuar sendo gratos ao Deus que cumpriu a promessa na nossa vida, nós vamos continuar sendo gratos ao Deus que fez tudo por nós, que cuidou de nós no deserto, que cuidou de nós no Egito, que cuidou de nós além do Jordão, que cuidou de nós do outro lado do Jordão, que cuidou de nós nas batalhas, que cuida de nós no tempo de hoje. É esse Deus que nós precisamos servir e continuar servindo e amando e adorando e dizer assim, eu e a minha família vamos servir ao Senhor. Os dias são maus, mas eu e minha família vamos servir ao Senhor. Irmãos, deserto de dia é muito quente, de noite é muito frio. Deserto sem Deus, você passa por essa situação. Mas deserto com Deus, de dia, você tem uma nuvem que te protege do calor do sol. E à noite você tem uma coluna de fogo que te aquece do frio da madrugada. Então deserto com Deus continua sendo deserto. Mas no deserto com Deus você tem a melhor companhia que alguém pode ter no deserto. É o Deus que te guarda, que te protege e que te faz promessa e que cumpre as promessas que faz. Esse é o nosso Deus. Que você possa ter com convicção, que você possa ter vigor, o mesmo vigor lá do começo. Quando você aceitou Jesus, quando você aceitou a fé, quando você começou a ir numa igreja, quando você começou a conhecer a palavra de Deus, quando você fez a sua primeira oração, que você possa ter o mesmo vigor e a mesma confiança. Mas nos tempos passados era diferente. Você pode até achar, mas Deus é o mesmo. Deus continua sendo Deus, o Deus de ontem, o Deus de hoje e o Deus de amanhã. É o Deus eterno. É o Deus que não está limitado ao nosso tempo. É um Deus fiel, um Deus grande. Que você possa se apegar a Ele, se apegar à sua palavra, continuar adorando o seu nome, exaltando a Ele, porque Ele é fiel. Que você possa guardar essa palavra na sua vida, que você possa ter aprendido com Josué, que você possa ter aprendido com Caleb, que você possa ter aprendido com esses textos do qual nós aprendemos nesta noite e lemos nesta noite, que você possa não perder o foco, não perder o olho da promessa de Deus. Que o nome do Senhor Jesus venha a ser glorificado na sua casa e na sua família e você possa dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O que os outros vão fazer, claro que importa para nós, porque nós queremos que todos cheguem ao conhecimento da verdade e adorem ao Senhor Jesus e sirvam ao Senhor Jesus. Mas se ninguém querer, você possa dizer, eu e minha casa vamos servir ao Senhor. E em servindo ao Senhor, você é exemplo para aqueles que agora não servem, mas vão olhar para a sua vida, vão olhar para a minha vida e vai falar assim, vale a pena servir ao Senhor. Mesmo em tempo de crise, em tempo de dificuldade, porque Ele continua sendo Deus. Às vezes as coisas não vão acontecer do jeito que você quer, mas vai acontecer do jeito que Deus quer. E você precisa erguer as mãos para o céu, erguer os seus olhos para o céu e dizer assim, Senhor, não seja feito como eu quero, mas como Tu queres. E vamos continuar adorando e exaltando ao nome do Senhor, porque Ele é fiel. Amém? Que o nome do Senhor Jesus venha estar sendo glorificado na sua casa, na sua família. Em nome de Jesus, continue adorando e exaltando a esse Deus fiel. E que, se Deus quiser, domingo nós vamos ter um culto. Vamos fazer uma pesquisa no grupo da igreja para ver que hora vocês acham melhor. E daí nós vamos passar que horário. Com 30% da capacidade, mas nós vamos adorar o Senhor juntos. Em nome de Jesus. E que você possa permanecer nesses dias lendo a palavra de Deus, falando com o Senhor em oração, que você venha continuar sintonizado com o céu, ligado com o céu, porque é de lá que nós
não podemos perder o foco, porque é de lá que vem a nossa esperança. É de lá que vem o nosso vigor, a nossa força. Caleb chegou até o final, lutou, conquistou a cidade que ele quis, que ele desejou e que Deus prometeu. Ele conquistou porque ele continuou olhando para o Deus da promessa. E o Deus da promessa é fiel. Se você puder, feche seus olhos e fale com o Senhor neste momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te adoramos, nós te exaltamos, te agradecemos, Senhor, por tua palavra, por tua graça, por teu grande amor, porque tu és fiel. Tu és o Deus que faz a promessa, mas tu és o Deus que cumpre a promessa. Tu és o mesmo, o Senhor não muda, o Senhor não desfaz daquilo que o Senhor falou. Pai amado, muito obrigado porque tu és o nosso Deus. Pai, abençoe a vida dos teus filhos que estão assistindo este culto, que assistiram, outros que vão assistir ainda, Pai. Abençoe, dá graça, derrama da tua unção, da tua glória. Pai amado, que todos venham a ter convicção, que venham a ter vigor, Senhor, que venham a ter ousadia, que venham a ter força para conquistar as batalhas. Pai, em nome de Jesus, nós vimos que Josué abençoou Caleb, e Caleb foi e lutou e conquistou a terra. Pai, e que assim também nós venhamos ser abençoados, mas que nós venhamos lutar e nós venhamos vencer sem perder o foco da promessa que o Senhor tem nos feito, tem nos dado, Pai, e que nós venhamos ser recompensados. Pai, em nome de Jesus, abençoe a tua igreja, abençoe o teu povo, abençoe, Senhor, aqueles que estão enfermos, abençoe aqueles que estão sem esperança, abençoe aqueles que estão entrando em desespero. Tem misericórdia, Senhor, e que a tua palavra, a tua graça, o teu amor, o abraço, a vida da igreja venha alcançar alguém, Senhor. Em nome de Jesus nós clamamos por tua misericórdia. É o que eu te peço e desde já te agradeço, Senhor. Muito obrigado. Amém e amém. Que Deus possa abençoar a sua vida em nome de Jesus. Muito obrigado. Amém.